Oi, gente! Tudo bem? Hoje eu vim contar um pouquinho da minha história pra vocês e nada melhor do que mostrar pra vocês essas duas coisas lindas. Chloe e Kiara, gente. Fala oi, gente! Gente, vamos lá. Como que eu comecei isso tudo, né? Como que eu cheguei até aqui? Como que foi o meu começo? Enfim, como eu vim parar nesse mundo das unhas, né, gente? Acho que muita gente já conhece um pouco da minha história, muita gente não conhece a minha história, então eu vou contar um pouco pra vocês. É claro que vou dar uma resumida, porque a minha história é bem longa, mas eu vou resumir um pouco assim pra vocês. Eu vou explicar, né, pra vocês como é que eu iniciei, como é que eu caí assim de paraquedas aqui. Gente, vamos lá. Nós tínhamos uma empresa, né, na área de obra, a gente prestava serviço de obra e também a gente tinha uma escola de solda que era dentro da empresa mesmo. A gente tinha um escritório de apoio, a gente tinha um galpão onde os alunos faziam os cursos na área de soldagem, né? Eletrodo, TIG, né? Quem conhece essa área e sabe o que eu tô falando. E prestávamos serviço para grandes empresas como MRS, INB, que é a empresa nuclear do Brasil, né? IURD, entre outras empresas. E com isso, gente, eu fazia toda a parte administrativa da empresa. O que é a parte chata, né? Vamos lá, gente. O que eu fazia dentro dessa empresa? Tudo. Tudo. Nota fiscal de entrada, nota fiscal de saída, contratação de funcionário, demissão de funcionário, tudo, gente. Controle de estoque. Tudo que vocês possam imaginar dentro da empresa eu fazia. E de início era só eu na parte administrativa para poder fazer tudo, né? Nós chegamos a ter 300 e poucos funcionários, não me lembro assim exatamente o número, mas a gente chegou a ter 300 e poucos funcionários, o que não é fácil controlar, né, gente? Porque peão é complicado demais lidar com homem. E só eu na parte administrativa, né? Depois foi chegando outras pessoas também, né, que foi facilitando um pouco, né? Mas eu sempre fui muito bisbilhotona, assim, muito futriqueira, sabe? Sempre gostei muito de futricar as coisas na internet, achar novidade. Sempre gostei, assim, pra mim isso era uma distração. E um belo dia, gente, pesquisando lá na internet, alguma coisa que eu não lembro que eu tava pesquisando, apareceu um anúncio pra mim falando de unha de gel. E foi muito engraçado, porque assim, era uma coisa que eu não conhecia, nunca tinha visto, e realmente era algo novo, né, que tava iniciando. E eu falei, caramba, que maneiro, cara. Aí eu entrei no anúncio pra poder ver, né, como é que funcionava, coisa e tal. E eu fiquei muito interessada, mas não pra entrar pra essa área, era pra fazer em mim, porque assim, minha unha crescia e quebrava, enfim, né. Então eu falei, caramba, é a minha chance de ter unha grande, manter a unha arrumada, já que eu trabalho em escritório. E eu esqueci de falar que nesse meio tempo, né, eu tava cursando técnico em enfermagem, tá? Então eu já tava finalizando aí o técnico de enfermagem e eu achei muito legal. O que aconteceu? Foi eu pesquisar, né? Falei, caramba. Aí pesquisei, procurei saber como é que era. Na época era a famosa unha acrigel, né, gente? Então pesquisei, achei super bacana. Falei, cara, que pessoa tem unha curta e consegue ter unha grande. Nossa, que massa. Gente, beleza. Comecei a entrar em contato com as esmalterias aqui de Volta Redonda, com o salão daqui de Volta Redonda, pra achar algum lugar que fizesse essa tal de unha acrigel. Não achei, gente. Lugar nenhum aqui em Volta Redonda ainda fazia esse tipo de trabalho. Eu tô passada, chocada. E comecei a pesquisar na internet muita coisa, achei vários cursos, achei cursos no Rio. E eu moro em Volta Redonda, né? Pra quem não sabe, eu moro em Volta Redonda, que é o interior do Rio. E pra mim chegar até no centro do Rio, só pra vocês se situarem, assim, mais ou menos, 2h30, mais ou menos, pra poder chegar no Rio, assim, no Rio mesmo, né? Porque aqui, gente, é mais Minas do que Rio. É como se fosse uma divisa de Rio e Minas, e eu moro mais em Minas do que no Rio. Beleza, gente. E aí eu comecei a pesquisar, achei cursos, né? E falei com meu esposo. Meu esposo, gente, pra quem não sabe, meu esposo, ele é servidor público, né? Então ele tem o trabalho fixo dele. E a gente tinha essa empresa ainda, né? Então ele ficava lá e cá. E falei com ele nesse dia, né? Falei assim, amor, eu quero fazer um curso de unha de acrigel. Aí ele olhou pra mim espantar, tipo assim, você quer fazer um curso de unha de acrigel? O que é isso?
Aí expliquei, né? Falei que a unha ficava grande, que mesmo a unha curta, que a gente conseguia alongar e coisa. Falei, mas por que você vai fazer curso? Você quer trabalhar com isso? Você vai virar manicure agora? Foi muito engraçado, gente. Eu falei, não, eu não quero virar manicure, eu quero fazer pra me fazer em mim mesma. Eu quero, né? Ah, mas aí é mais fácil você procurar algum lugar que faça a unha, né? Acrigel. Eu falei assim, mas eu já procurei, não achei. E eu queria fazer o curso que aí eu mesma faço em mim, enfim, né? Eu faço final de semana, eu mantenho a minha unha arrumadinha, né? Já que eu trabalho com o público, trabalho com a parte administrativa, né? Enfim. Gente, não concordou muito, mas eu sou muito assim. Quando eu quero uma coisa, ninguém me segura. Eu vou até conseguir, até fazer. E fui. Pesquisei, entrei em contato com a pessoa que ministrava o curso. Gente, mas nada profissionalmente. Tudo era... A intenção era realmente fazer na minha unha. Meu esposo me levou, fui pro Rio, pro centro do Rio, fiz o curso, coisa e tal. Na época, esse primeiro curso que eu fiz, né? Gente, eu não tinha noção nenhuma de alongamento, de material, nada. E antigamente, as coisas não eram tão simples como é hoje. Tipo, hoje tem informação no YouTube, tem informação no Instagram, as empresas postam bastante informação, né? Antes não tinha isso, né? Então, as coisas... E principalmente que era uma profissão, assim, que estava iniciando, né? Uma coisa que estava iniciando. Então, era muito, assim, muito reservado. Então, o que aconteceu? Eu fui, fiz o curso, chegando lá no curso, eu aprendi a fazer a técnica de acrigel na época, né? Antes, né, não existia ponto de tensão, não existia curvatura, não tinha essas técnicas ainda. E o curso que eu fiz, gente, os produtos que eu, na verdade, estava utilizando, né? Porque na época eu fiz um curso VIP, não tinha rótulo os produtos. Então, assim, eu não fazia a mínima ideia do que eu estava usando. Eu sabia que era gel que eu estava usando e pó, mas enfim, eu não tinha noção, gente, de marca, de nada. Beleza, fiz o curso, vim embora para Volta Redonda, achei o máximo, achei muito legal. E no outro dia eu comecei a fazer em mim, fazendo minha mãe. Aí fiz em mim, ficou bizarro, mas eu achava a coisa mais linda do mundo. Ai, gente, é muito engraçado. Aí fazia a minha mãe, né? Enfim, a minha mãe é muito enjoada. Minha mãe é extremamente enjoada. E assim, ela olhava, ela não gostava, não, mas você não acha que... Não, mãe, é assim mesmo, enfim. Gente, e eu fazia a Ana coitada, né? Ela ficava com aquela unha meio pé de pato, mas levava, assim, numa boa. Eu achava que aquilo era o máximo. E realmente, gente, antes não tinha tanta tecnologia, não tinha tanta coisa, né? Igual não tinha curvatura, não tinha ponto de tensão. Beleza, o mais importante era ter unha grande, né? Então eu fazia em mim, fazia na minha mãe. Só que, gente, assim, eu me encontrei dentro daquilo ali. Porque, assim, o meio que eu vivia, que era essa parte administrativa, era muito estressante, né? Quem trabalha com a parte administrativa sabe o que eu tô falando. Era trabalhar, depois era ir pro técnico de enfermagem que eu fazia, aí eu tinha que fazer o estágio, tava fazendo estágio também, então era uma loucura, uma correria. Quando eu decidi fazer enfermagem, foi algo que eu queria fazer, assim, pra não sofrer tanto, assim. Eu falei, eu vou sair dessa parte administrativa que é muito estressante, é muito cansativo, e eu não posso ficar nisso aqui pro resto da vida, eu tenho que evoluir. Então, fui fazer enfermagem. Gente, quando eu fui fazer enfermagem, tudo era mil maravilha, porque é uma coisa que eu gosto muito, assim, eu me identifico muito com essa área de enfermagem, de cuidar das pessoas, de ajudar as pessoas, é uma coisa que eu gosto muito, né? Mas, gente, quando eu fui parar dentro dos hospitais, né, pra poder fazer o estágio, eu vi que, caramba, assim... que eu iria sofrer muito com aquilo. Por quê? Primeiro, é tão cansativo quanto. Segundo, é uma responsabilidade muito maior do que a parte administrativa, porque ali eu estaria lidando com vidas, né? Outro, que o salário, né? Vamos colocar assim, que a parte financeira não é tão atrativa, né? Porque você trabalha muito e você ganha pouco, principalmente para poder lidar com a responsabilidade que você lida. Eu acho que é muito pouco, né? O salário dessa área da saúde. Cara, era um trabalho assim muito cansativo, e o pior de tudo, assim, né? Não questão de cansativo, mas era questão, gente, emocional.
Eu sou uma pessoa que eu tomo todos os problemas pra mim, eu tomo todas as dores pra mim, essa é a Graziele. Então, assim, uma coisa que ainda vai acontecer, eu já tô sofrendo aqui atrás, eu já tô, sabe, ansiosa, enfim. Então, eu vi que cada vez que eu chegava no hospital, que eu falava, cadê o fulano de tal? Ah, ele faleceu ontem. Gente, eu ficava 2 semanas pensando naquilo que tinha acontecido. Gente, fulano morreu, gente, fulano... E aquilo tava me fazendo muito mal. Com isso, eu falei, caramba, isso também não vai ser muito legal pra mim, mas eu já tava terminando, eu já tava fazendo estágio, eu tava finalizando. E, cara, quando eu fiz esse curso de alongamento, né, que eu comecei a fazer em mim, comecei a fazer na minha mãe, eu não sabia ainda como que era essa área, gente. Se era uma área, assim, que... Eu não tinha noção do que era essa área ainda, né? Se era uma área rentável, se não era. Eu não tinha essa noção. Se tinha, assim, se eu conseguiria alcançar muito resultado, se não, eu não tinha essa noção. Mas assim, eu só sei que naquele momento que eu fazia aquele trabalho, eu me sentia assim, realizada, eu me sentia zen, sabe? Eu ficava tranquila, eu conseguia esquecer os problemas, eu ficava tranquila, assim, era uma coisa que eu falava, caramba, nossa, isso é bom demais fazer. E com isso eu fui cada vez gostando mais dessa área, né? Então eu fazia na minha mãe, depois da minha mãe eu comecei a fazer em tias, né? Em colegas. Com isso fui fazendo, mas nada profissionalmente, era tudo muito amador, né? Era mais pra fazer mesmo, pra relaxar. Mas eu achava incrível. Aí comecei a fazer. Só que com isso eu comecei a pesquisar vários profissionais, né, que trabalhavam nessa área, inclusive com trabalhos incríveis, assim, que eu falava, caramba, nossa, a minha unha não tá tão legal assim. E eu olhava o trabalho delas e achava muito, muito, muito maneiro, muito interessante, muito legal. E via que elas tinham muitas clientes, que elas tinham, né, fluxo de cliente. Eu falei, caramba, isso é interessante, hein? Aí comecei a pesquisar valor, quanto que se cobrava. Gente, mas como eu disse, né, eu não tinha a mínima noção de preço de produto, de nada. Eu simplesmente coloquei lá na internet, produtos para unha acrigel. E apareceu alguns produtos, né, de cara. E eu fui no primeiro anúncio que eu vi e comprei, né? Não vou falar o nome, mas eu acredito que vocês já devem saber que é o primeiro produto que aparece assim, na internet quando você pesquisa. Ele é bem baratinho. E assim, eu comprei, inclusive comprei um estoque. Quando eu comprei, eu falei assim, gente, mas nossa, o produto é muito barato, gente. Se eu trabalhar com isso, eu vou ganhar muito dinheiro. Principalmente depois que eu estudei e vi, né, que a unha de acrigel na época era um valor legal, era um preço, assim, bom, né, de se cobrar. Beleza, principalmente por ser um serviço novo, né, tava num auge, assim. Beleza. Isso eu comecei a fazer, né, como eu disse, né, minhas tias, né, minhas primas, colega, minha mãe já fazia. Só que com isso eu comecei a ter algumas dificuldades, ver que tinha descolamentozinho, que descolava, que dava infiltração. Isso na minha mãe, nas minhas tias, né? E, inclusive, tem uma unha, gente, que eu fiz na minha tia, que assim, hoje eu olho, eu falo, meu Deus, como é que ela conseguiu ficar com isso, gente? Mas, enfim, eu vi que tinha alguns problemas acontecendo, como descolamento, como infiltração, mas como não era uma coisa paga, né, eu não trabalhava com isso, então... Pra mim, né, não via problema com isso. Mas, gente, com a crise do país, a nossa empresa começou a gente prestava serviço para INB, que é a empresa nuclear do Brasil, para a IUD, a Igreja Universal. Prestava serviço para a IMRS, que é uma empresa muito grande de ferrovia. E com a crise, ninguém estava fazendo serviço. Então, assim, o nosso faturamento caiu muito, muito. E com isso, o que a gente teve que fazer? Dispensar a grande maioria dos profissionais, né, dos funcionários. Por quê? Porque senão eu ia ter que ficar pagando funcionário e não tinha trabalho. Mas a gente tinha uma escola de solda também, né, onde os alunos aprendiam como fazer esse tipo de trabalho. Eletrodo 4G, eletrodo 6G, TIG, né, essa área aí de soldagem, né. E, gente, com isso, a gente dispensou a grande quantidade de funcionário e foi cada vez caindo mais com a crise, né, que nessa época teve.
e a gente resolveu fechar a empresa porque a gente segurou até onde deu, né? E quando não deu mais, a gente resolveu fechar a empresa. Só que assim, de coração, pra mim, nessa época, assim, pra mim foi um alívio, porque eu já tava gostando muito dessa área de alongamento. Ah, esqueci de falar que nesse período, quando a empresa chegou a fechar mesmo, eu já estava atendendo algumas pessoas, né? Porque fazia em colegas, as colegas das colegas começaram a ver e eu queria fazer também. E eu comecei a cobrar para poder fazer nelas num tempo disponível que eu tinha. Mas isso, gente, como é que eu fazia? Dentro da empresa, dentro da recepção que a gente tinha, que era uma recepção assim bem grande, eu peguei uma mesinha de escritório, que era, na verdade, nem era mesa de escritório, era uma mesa de computador, tá, gente? Era uma mesa de computador, não tinha como entrar dentro da mesa, assim, porque ela tinha um ferro no meio da mesa, né? Então, é ali que eu fazia minha unha, fazia, né, das pessoas que eu, na época, tava fazendo, e era nesse cantinho que eu fazia, não tinha nada muito... Era uma mesa, eram os materiais em cima e pronto, acabou. E essas colegas das colegas começaram a me procurar para poder fazer o procedimento. Com isso eu comecei a cobrar. E elas iam ali no espaçozinho ali, na recepção mesmo, e eu fazia o procedimento nelas ali. E comecei a ganhar um dinheiro, só que assim, falei, gente, nada melhor do que você ganhar o dinheiro e fazer aquilo que você tá, sabe, gostando de fazer, gostando realmente de trabalhar. Nossa, muito, muito legal. Aí, na época, eu falei com meu esposo, né? Meu esposo, mas você tá fazendo enfermagem, você vai deixar de fazer uma coisa que você pagou até agora, que você, né, quis se formar nisso e agora você vai... Falei assim, Marcelo, eu tô fazendo enfermagem, eu vou ganhar mal no hospital, vou trabalhar pra caramba, vou assim, vou assado, vou carregar uma gama de problemas, né, pra dentro de casa e eu acho que não vai ser muito legal, eu queria muito ver como é que vai ser essa área. E assim, ele sempre me apoiou, mas ele achava que, tipo assim, cara, você vai virar manicure agora, né? E pra vocês verem que até assim, dentro de casa, eu tô falando, gente, porque até hoje eu ainda, né, meio que, vamos colocar assim, que eu sofro esse preconceito ainda, tá? Eu vou entrando dentro de um assunto, de outro, né, mas vocês vão entender. Eu faço parte de um grupo de empreendedorismo e é muito engraçado que essa área, eu vejo que, assim, realmente as pessoas têm um grande preconceito, vamos colocar assim. Porque às vezes as pessoas perguntam assim, você faz o quê? Eu trabalho com alongamento de unha, eu ministro curso nessa área. Com unha, E a pessoa rapidinho, ela sai, sabe? É como se, assim... Gente, eu não sei nem explicar, sabe? Eu converso isso direto com meu marido. E às vezes eu fico rindo, assim, hoje, né? Eu fico rindo, que eu falo assim, gente, olha, a pessoa não tem noção do que eu faço. E simplesmente ela se desliga por, tipo assim, eu não tenho o que falar com essa pessoa, ela é manicure, eu não tenho o que falar que essa pessoa trabalha com unha, então, sabe? E eu fico assim, eu fico pasma, eu fico, gente, as pessoas, elas não têm noção do que é. Mas aí, gente, comecei a fazer esses atendimentos, com isso a empresa fechou e eu, assim, de início eu dei graças a Deus que eu falei, caramba, agora eu vou realmente conseguir entrar no que eu quero, né, realmente no que eu quero fazer. Continuei com a enfermagem nesse meio tempo até terminar e comecei a engatar realmente nessa área, né, atender mesmo, fazer outros atendimentos. Só que, gente, antes eu fazia de graça, né, era só em amiga, prima. Só que agora eu comecei a atender, e atender cobrando, né? Então foi um momento assim bem complicado, por quê? Com isso, com os atendimentos, também começaram a vir os problemas. O descolamento, as infiltração, unha cair, né? Mas, beleza, tudo contornado aí nessa parte ainda. Eu tinha pouquíssimas clientes, ainda atendia no escritório, né? Porque como eu tava atendendo, meu esposo não desfez do escritório. E eu comecei a atender ali mesmo alguns clientes. E eu falei, cara, eu preciso aumentar o número de clientes, né? Quero aumentar. E o que eu fiz? Coloquei uma promoção, gente, vocês vão rir. Coloquei uma promoção no peixe urbano. Imagina. E na época era o auge, assim, era uma coisa muito nova. E eu consegui, muita gente.
E eu fiz muitas clientes. E fiz muitas clientes. Na época, eu até descobri que eu tava grávida de 3 meses, mas não é desse meu filho, porque eu perdi. E nossa, foi um momento muito complicado, gente. Porque aí eu comecei a atender muita gente, só que com isso eu comecei a ter muito problema, muitos problemas, né? Muita gente voltando com descolamento, muita gente voltando com unha quebrada, muita gente voltando sem as unhas no lugar. Tipo, tinha cliente que chegava com todas as unhas assim na mão, assim, falava, aqui, caiu tudo. E assim, do céu fui ao inferno, né? Costumo falar que do céu fui ao inferno, porque assim, era uma coisa que eu gostava muito, que eu tava super empolgada, super animada, e eu via assim, meu mundo cair, porque eu falei, caramba, né? E eu lembro que na época eu não quis falar com meu esposo, né, que as clientes estavam vindo pedir o dinheiro de volta porque estavam tendo problemas. E eu falei, cara, como que eu vou falar isso pra ele? Ele vai me matar, entendeu? Aí eu não falei, na época eu comecei a devolver o dinheiro dos clientes e não comentei nada com ele. E com isso, um belo dia, uma cliente voltou, né, pra poder reclamar, inclusive essa estava com todas as unhas na mão, né, ela trouxe pra eu poder ver as unhas. E ela reclamando, não, porque eu quero meu dinheiro de volta, porque minhas unhas caíram todas, não duraram 2 dias, parará. E meu esposo chegou na hora. E foi muito complicado, porque aí ele conversou com ela, perguntou o que estava acontecendo, aí ela contou pra ele, coisa que eu não queria que acontecesse, né? Mas ela contou pra ele, ele foi, abriu a carteira, tirou o dinheiro, devolveu o dinheiro pra ela. E ele falou comigo, amor, o que tá acontecendo? Eu falei assim, então, o que tá acontecendo é que eu coloquei uma promoção no Peixe Urbano e a metade do dinheiro eu já devolvi. Metade das clientes que fizeram o alongamento, a metade já devolvi o dinheiro, porque vieram, reclamaram com isso, com aquilo. Ele falou, pois é, eu falei pra você não entrar nessa área, você tá... Enfim, né? Sabe como é que é homem, né, gente? Me senti muito frustrada. Eu imagino, assim, as iniciantes, né, quando passam por isso, eu sempre falo, gente, eu me coloco no lugar das iniciantes porque eu já passei por isso. E eu sei o quanto é doloroso você passar por isso e não saber nem como resolver. Você ficar assim, gente, mas por que tá acontecendo isso? É desesperador, né? E você se sente, assim, impotente, você se sente... Eu falo que eu me sentia nessa época, assim, o cocô do cavalo do bandido. Eu falei, gente, eu não tenho capacidade de fazer isso. E eu comecei a achar simplesmente que eu não levava jeito pra poder fazer esse tipo de trabalho. E foi uma parte da minha vida bem complicada. Eu fiquei bem chateada, bem frustrada, né? E eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou continuar, eu vou voltar, vou focar mesmo na enfermagem, vou continuar, né, nessa área da enfermagem, como é que vai ser? E o que aconteceu? Resolvi continuar nessa área, conversei com meu esposo falou, olha, inclusive na época, né, mostrei o trabalho de algumas profissionais pra ele, falei, olha só, porque essa pessoa fala que 40 dias a unha tá assim, ó. E eu ficava desesperada, porque eu não conseguia entender, eu falei, acho que o problema tá comigo, acho que eu sou o problema, eu não levo jeito pra fazer isso. Aí ele... nessa época ele viu que eu realmente gostava de fazer isso, que aquilo me deixava mais tranquila, eu gostava de realizar aquele procedimento, né? Então ele falou pra mim, vamos pesquisar, vamos de repente procurar outros cursos. E foi quando eu entrei em contato com algumas profissionais, assim, que na época eram minhas referências, assim, que eu assim, era apaixonada no trabalho delas. E eu me mandei mensagem, eu falei, fulana, tudo bem? Nossa, eu amo o seu trabalho, não sei o quê, parabéns. Será que você poderia me dar uma dica? Gente, é igual, gente. Assim, hoje quando as meninas mandam mensagem pra mim, assim, eu fico muito feliz e ao mesmo tempo fico triste porque eu lembro, né, do que eu passei, mas eu fico muito feliz de hoje poder compartilhar isso, né, de poder ajudar. E isso até me emociona, né, porque realmente eu lembro, né, de tudo que eu passei. Então, na época eu mandei mensagem para essas pessoas e falei, né, que eu gostava muito do trabalho, que elas tinham um trabalho incrível, e pedi dica. Eu falei assim, cara, será que você poderia me dar algumas dicas? Eu tô tendo muito problema com isso, com descolamento, com infiltração, com unha cair. Eu não sei se é o produto que eu tô usando, eu não entendo muito de produto. Eu fiz um curso, pararia e contava a história pra pessoa. E falava, você podia me dar dica de alguns produtos que seja realmente bom, algo que eu possa fazer, que possa fazer minhas unhas parar de cair? Gente, assim, é como se fosse ontem, assim, começa a passar literalmente um filme na minha cabeça, né?
E eu lembro que, assim, elas visualizavam e elas não me respondiam. E assim, eu ficava mais chateada ainda, sabe? Eu falava, caramba, ela visualizou, ela não me respondeu. E às vezes eu ia lá de novo e mandava nova mensagem, visualizava e não me respondia. E o que é mais engraçado, gente, é que hoje essas pessoas, eu tenho contato com essas pessoas. Sério, gente, é muito engraçado, que hoje eu tenho contato com essas pessoas. Hoje elas conversam comigo, assim, muito bem. E eu nunca comentei isso com elas, sabe? E elas, eu não sei se elas fingem, né, que... Sei lá, eu acho que... Eu não sei se elas não lembram de mim, ou eu não sei se elas fingem, entendeu? Mas como são as coisas, né? Por isso que eu sempre falo com as minhas alunas, sempre falo, gente, você ajudar as pessoas, isso não vai tirar, não vai, cara, não vai tirar nada de você. Pelo contrário, quanto mais você ajuda, mais você cresce, né? Eu costumo falar que quando um copo ele já tá cheio, ele não tem como encher mais. Então você precisa esvaziar esse copo para que ele possa se encher novamente, né? Então eu fico olhando as pessoas com medo de passar informação, com medo de ajudar, com medo de dar dicas. Às vezes a pessoa entra em contato com você, eu não vou ajudar essa pessoa. Gente, vocês não sabem o bem que isso faz. Para você mesmo, vou falar assim, hoje eu me sinto assim, literalmente realizada mesmo, de poder ajudar pessoas que passaram pela mesma coisa que eu passei, que eu sofri, né? Então, com isso, gente, eu vou resumir um pouco da história, né? Com isso eu comecei a pesquisar, procurar outros cursos, mas eu passei por muita coisa, gente. Por quê? Porque, como eu disse, né, na época era tudo muito novo, não tinha tanta informação, não tinha YouTube, não tinha informações das empresas, não passavam tantas informações, não tinha informação, assim, que vocês acham aí, uma profissional falando qual é o produto melhor, por que que dá isso, por que que dá... Não tinha isso. Então, eu fui pesquisando profissionais que pudessem me dar curso, né? E com isso eu tive muitos custos, né? Porque eu moro no interior do Rio, como eu disse, né? Para mim poder fazer um curso, eu tinha que despencar lá para outro local, né? Eu fui parar em vários locais, gente, BH, Betim, São Paulo, enfim, sabe? Vários locais. E eu lembro que às vezes, quando eu olhava a pessoa assim, eu achava a pessoa, tipo, a profissional mais top do mundo. Eu falava, gente, essa pessoa é minha inspiração, o trabalho dela é incrível. E eu preciso fazer o curso com essa pessoa e eu tenho certeza. Eu falava com o meu marido, gente, que na época era meu marido que pagava os cursos pra mim. E eu falava com ele assim, amor, eu preciso fazer o curso com essa pessoa. Eu tenho certeza que quando eu fizer o curso com essa pessoa, eu vou acabar com todos os meus problemas. E assim... Na época a gente estava com uma situação financeira não favorável, estava com uma situação financeira ruim, porque a gente tinha acabado de quebrar uma empresa, né? Vamos colocar assim, não foi... Foi bem quebrar, né? Foi fechar, porque entrou a crise, a gente não tinha trabalho, não tinha obra, né? Não tinha aluno, a gente teve que pagar vários funcionários, porque a gente não deixou de pagar os funcionários, a gente pagou todo mundo que a gente devia, porque a gente deixou de pagar várias contas. Porque entre pagar um funcionário e pagar as contas, a gente preferiu pagar os funcionários e deixar as contas, e com o tempo a gente veio regularizando isso, né? Mas foi um momento, assim, bem complicado, bem crítico mesmo. E... com isso, gente, eu falava com ele, falava assim, olha, eu preciso muito fazer esse curso, eu tenho certeza que quando eu fizer esse curso vai mudar. E a gente pegava o dinheiro que a gente não tinha, a gente investia, ia fazer o curso, e quando eu chegava no curso, eu via que, assim, não era nada daquilo, que não iria resolver os meus problemas. E quando eu chegava aqui, porque os cursos eram muito superficiais, assim, às vezes eram até cursos que davam alguma coisa avançada, mas assim, o problema que eu estava passando na mesa com as minhas clientes, eu não conseguia solucionar, eu não sabia. A pessoa me falava assim, olha, o descolamento vem por causa disso, você precisa fazer isso, isso, acarreta isso, né? Então, os problemas que eu tinha na minha mesa, eu não conseguia solucionar. E quando eu saía do curso, eu voltava mais uma vez frustrada, porque eu pensava assim, caramba, eu investi um dinheiro que a gente não tinha, a gente teve um custo, né, de pagar hospedagem, hotel, para mim, para minha esposa, alimentação.
E agora eu vou falar o que pra ele? Vou falar assim, olha, eu paguei e não resolveu. Então, assim, era muito complicado. E quando eu via, quando a gente voltava, né, geralmente a gente ia de carro, ele já olhava na minha cara e já sabia. Ele fala, e aí, como é que foi o curso? Eu falei, foi legal. Aí ele falava assim, não foi legal. Pela sua cara, não foi bom o curso. E eu falava, não, foi sim, só que, né, isso, aquilo, enfim. E às vezes, gente, eram profissionais, assim, grandes players no mercado, né, nessa área de alongamento, assim. E, na verdade, eu via que a pessoa, alguns cursos que eu fiz, gente, foi isso que eu percebi, tá? Que ela não me passava informação, não é porque ela não sabia, é porque ela não queria me passar informação, porque, assim... como eu disse no começo, né, que a informação nessa época era muito escassa, todo mundo queria, era um trabalho novo, então, assim, se eu passar pra você isso, você vai ficar igual a mim, então, pulo do gato eu não posso te passar, sabe, meio assim, então, eu ficava frustrada e voltava pra mesa com os mesmos problemas que eu tinha, e com isso, gente, eu fui fazendo outros cursos, alguns acrescentou alguma coisa, outros não acrescentaram nada. E, como eu disse pra vocês, né, a gente, nessa época, tava passando por uma situação financeira que não era muito legal. Muitas das vezes, nós pegamos empréstimos, né, pra mim poder conseguir fazer curso. E foi um momento, assim, bem complicado, sabe? Hoje eu tô, assim, resumindo mesmo pra vocês, mas foi um momento, assim, bem complicado. E teve uma época que a minha mãe, um tempo atrás, eu até cheguei a postar, que eu estava fazendo, acho que 10 anos de profissão, e a minha mãe fez um texto pra mim, assim, eu até cheguei a postar no story do Instagram, e ela me fez relembrar, assim, tudo que eu havia passado, né, tudo que eu havia vivido. Algumas pessoas da minha família me olhavam, assim, com aquele tom de humilhação, sabe, tipo... Ah, Graziele, nossa, manicure. Ai, faz unha, né? Então, gente, é muita coisa, assim, que se eu for contar pra vocês, eu vou ficar aqui, assim, um dia inteiro com vocês. De coisas que eu venho lembrando, né, que eu vou lembrando. E eu lembro que a minha mãe, assim, às vezes ela ficava com tanta dó de mim, que ela falava assim, filha, por que você não volta pra enfermagem? Porque acho que ela via, ela olhava pra mim e ela falava assim, gente, acho que a minha filha realmente não leva jeito pra isso. Principalmente ela, né, que é muito enjoada, que é muito detalhista, minha mãe é muito enjoada. Então, ela olhava e ela falava assim, filha, por que você não volta pra enfermagem? E às vezes, acho que até ela deixava, assim, de acreditar um pouco em mim, sabe? Tipo assim, tadinha da minha filha, né? Ela não vai muito além disso aqui, não, sabe? E com isso, gente, eu vim vendo a necessidade, né? Com isso, meu esposo começou a me ajudar também. Falou, amor, me explica como é que é isso. Aí eu explicava, aí ele falava, mas será que não é isso? Aí a gente começava a testar. Mas será que o descolamento não vem por causa disso? Vamos ver. Aí fazia em mim, tirava a unha, colocava a unha, tirava a unha, fazia nele, tirava, colocava. E a gente começou a testar depois de muitos cursos, né? Isso depois de tempo de profissão também, tá, gente? Eu não tô colocando, assim, os momentos exatos pra vocês. Ah, eu já tinha tanto tempo de profissão, tanto tempo. Mas a gente começou a pesquisar com isso. Eu também, não vou falar que eu dei uma parada, mas eu não tinha tanta vontade de conquistar uma quantidade grande de cliente, porque assim, eu sabia que ia adiantar eu conquistar uma quantidade de clientes se eu sabia que esses clientes iam voltar com problemas, né? Então eu ia atendendo só quem me procurava. Mas eu comecei depois de muitos cursos, né? Eu comecei a eu mesma passar a madrugada e pensando e pesquisando coisas também. E enfim, isso já tinha um tempo de profissão, né? Claro que já tinha melhorado muita coisa, mas tinha muita coisa que eu ainda passava e que eu não conseguia descobrir o porquê. E com isso, gente, depois que eu fui, né, estudando, fui testando e fui coisas que eu hoje falo com vocês assim, inclusive com as minhas alunas, eu falo, gente, hoje eu passo para vocês exatamente, não que eu aprendi em cursos, porque teve muitas coisas
que eu não aprendi em curso, foi aprendendo na porrada, foi aprendendo testando, foi aprendendo assim, olha, isso não dá certo, porque não deu certo, eu testei e não dá certo. Olha, isso vem por causa disso, porque eu testei. Então, muitas coisas que eu descobri foi porque eu fui apanhando mesmo, né? Fui tomando porrada ali, fui tentando acertar até acertar. E com isso, gente, eu vim conquistando, assim, eu fiz o meu nome aqui na região, em Volta Redonda, com a unha de gel na tip, né? O que muita gente fala que não tem durabilidade, o que muita gente fala que não é legal, o que muita gente fala que estraga a unha. E eu fiz o meu nome aqui em Volta Redonda com a unha de gel na tip na época, né? Com isso, meu trabalho foi melhorando, né? Eu fui pesquisando, fui encontrando alguns erros, fui acertando, e com isso meu trabalho foi melhorando, eu fui conseguindo conquistar clientes. Nunca coloquei meu preço lá embaixo, durante esses problemas, gente, se eu falar pra vocês que eu não fiquei desanimada, eu tô mentindo. Se eu falar pra vocês que eu não tinha vontade de desistir, eu também tô mentindo. Se eu falar pra vocês que foi fácil, eu também estaria mentindo, né? Então, assim, não foi fácil, foi complicado, foi um momento bem tenso mesmo pra mim. Como eu disse, né, nós fizemos vários empréstimos, então a gente ficou um pouco endividado também. Mas eu nunca perdi a fé, sabe? E a minha sede de aprender era maior do que a vontade de desistir. E com isso, eu comecei a conquistar clientes, de uma cliente indicar outra. Depois, né, depois do meu trabalho ter melhorado bastante, né, nunca baixei meu preço. Eu comecei, né, nessa recepção, né, da empresa. Depois o aluguel ali era caro, então a gente foi para um espaço em Três Poços, que é um espaço, Três Poços, a minha mãe mora em Três Poços, é um bairro muito humilde, e montei meu espaço lá, que era um espaço, era uma mesa, uma cabine daquela de 4 lâmpadas, daquela cabine branquinha antiga, um motor da Beltec. Na época eu comprei o Beltec, gente, por pura sorte, sabe? Eu pesquisei lá na internet, apareceu o Beltec e eu comprei ele. Então é um motor muito bom, eu fiquei com esse Beltec muitos anos e era um motor desse tamanho assim, todo estrondoso, todo estranho. E eu fiquei com ele muitos anos. Mas foi coincidência, assim, foi por sorte, não foi porque eu queria comprar o Beltec, ele era o melhor, é porque eu comprei porque eu não conhecia mesmo. E com isso, comecei a atender lá era um bairro muito humilde, então assim, as pessoas do bairro não faziam o alongamento comigo, porque o meu preço, vamos colocar assim, que era caro, na época eu cobrava R$120, olha, já era um preço, né, legal. Na época eu cobrava R$120. As clientes que eu conseguia conquistar eram de outros locais, eu fazia em uma pessoa e ela indicava o meu trabalho para outra, e assim eu comecei a conquistar clientes. Com o tempo, né, eu vim conquistando cada vez mais clientes, porque o meu trabalho nessa época já tinha durabilidade, já era um trabalho legal, né. E o que acontece? Com isso eu comecei a conquistar parcerias também, comecei a entrar em contato mesmo com pessoas e conseguir parcerias com pessoas que trabalhavam com noiva, com pessoas que trabalhavam na área da estética. Fechei parceria comecei a fazer sorteio, comecei a trabalhar, na época não tinha Instagram, era Facebook. Então eu comecei a conquistar clientes com essas ações também, né? Só que aí as clientes começaram, caramba, Grazi, nossa, você fica tão longe, né? Nossa, você podia ir mais pro centro. Eu falei, cara, não tem condição de ir pro centro, né? E não dá pra poder ir pro centro. Aí eu falava com elas, eu penso, mas, né, uma coisa de cada vez. E assim eu ia conquistando as clientes até eu chegar a realmente ter uma condição, não uma condição tão grande, mas uma condição de alugar um espaço onde eu queria, que foi na vila, né, que foi no centro. E quando eu fiz isso, gente, era uma coisa assim, eu falei, caramba, gente, eu tenho meu espaço no centro agora. E era um espaço assim bem pequenininho, onde eu fiquei com esse espaço durante bastante tempo também. Passei por dificuldades nesse espaço também, tanto é que assim, tinha mês que eu ficava 3 meses sem pagar aluguel. E eu conversava com a dona, eu falei assim, segura mais um pouquinho, segura mais um pouquinho. Então, gente, assim, às vezes vocês olham assim, acham que, nossa, tá falando isso porque é um mar de rosa. E não, nem sempre foi assim. Pra mim chegar aqui, eu tive que passar pelos espinhos também, né? Até chegar nas rosas, né? E as rosas têm espinho, né, gente? Até chegar aqui, eu tive que pular várias pedras, eu tive que subir cada degrau, tive que subir um degrauzinho mesmo de cada vez.
E às vezes eu fico olhando, assim, as meninas que estão iniciando, às vezes tem 3 meses de profissão e tá pensando em desistir, às vezes tem... Começaram agora e tá pensando em desistir, eu falo, gente, vocês são mole demais, gente, vocês estão calma. Hoje tá muito mais fácil. Teve um post no Instagram que até deu uma repercussão, assim, porque eu falei, gente, hoje as coisas são muito mais fáceis. E a menina ficou bolada comigo, assim. Ah, você tá achando que é fácil cobrar mil reais num curso, pagar R$ 1.000, 1.500? Não é isso, é que a gente tem prioridades, né? Como eu falei pra vocês, eu não tinha dinheiro disponível pra poder pegar aquele dinheiro e investir num curso. Não, eu tive que fazer empréstimo, nós ficamos endividados, porque meu esposo fez, pra fazer um curso, ele fez empréstimo, aí depois eu não resolveu, eu tive que fazer outro curso e a gente fez outro empréstimo e aquilo foi acumulando, né? Então, assim, foi um momento complicado, mas eu tinha prioridades, eu queria isso pra minha vida. E quando a gente quer muito uma coisa, a gente tem que abrir mão de algumas coisas, a gente tem que se esforçar, a gente tem que fazer alguma coisa. Ou então eu tenho a decisão de ficar parada esperando as coisas cair do céu e a gente sabe que isso não acontece, né, gente? Então é muito complicado. Então, quando eu conquistei meu espaço ali na vila, a gente passou também por algumas dificuldades, porque vinham clientes, iam clientes, vinham clientes, iam clientes. Às vezes a gente não conseguia fidelizar o cliente, tinha pessoas fazendo mais barato. Meu preço na época, eu já tinha aumentado na época, não lembro se era 150, era alguma coisa assim. Meio que já tinha um nomezinho aqui, né, porque eu vim conquistando isso eu já tinha um tempo, bastante tempo de profissão, assim. Não bastante, mas eu tinha um tempo razoável de profissão. E com isso, gente, passava por algumas dificuldades também, de não conseguir pagar o aluguel, às vezes ficar 3 meses de aluguel, né, sem pagar, mas eu não deixei me levar, eu fui cada vez lutando mais, conquistando e buscando parceria, e postando, e pedindo indicação, e sabe, enfim. E com isso eu tive a ideia de ficar pensando, como que eu vou conseguir fidelizar o cliente? Gente, e com isso, né, eu vim lutando cada vez mais, eu já tinha chegado até ali, o meu pensamento era esse, tipo, já cheguei até aqui, eu não posso desistir agora, eu não posso largar tudo que eu conquistei, né? Eu tive tanta dificuldade, agora que eu consegui acabar com essas dificuldades, né? Que eu consegui conquistar algumas clientes, eu não posso parar agora, então eu tenho que pensar o que eu posso fazer para poder conseguir fidelizar esses clientes, e aí eu vim buscando coisas, né? Como, por exemplo, ligar para cliente, passar mensagem de feliz aniversário, ter um bom atendimento, oferecer uma aguinha, um café, isso eu fui melhorando o espaço. Foi várias coisinhas assim que eu fui fazendo para poder melhorar isso, para poder realmente fazer com que elas fidelizassem mesmo a mim, né? E nunca baixei meu preço, gente. Quando teve vezes, né? Porque acho que toda pessoa que inicia, ela tem essa dificuldade, né? De passar o preço assim com uma certa... Eu vou contar isso um pouco pra vocês, né? Que antes era assim, a cliente chegava, nossa, mas você cobra R$ 150, tem uma menina que cobra 60. Aí eu ficava com vergonha, eu ficava assim, eu ficava, sabe, preocupada. Eu falava assim, então, mas é porque o meu trabalho, não sei o quê. Mas era aquela coisa assim, o medo de falar era maior, sabe? E com isso a pessoa acabava montando em cima de mim. É bem que isso, né? Então, às vezes eu até fazia pra ela por aquele preço, sabe? E depois de um tempo eu comecei a pensar, falei, não, olha quanta dificuldade eu passei, olha quantas coisas eu tive que fazer pra poder descobrir por que eu tava tendo isso. Então, é o meu preço, eu não posso baixar o meu preço. Então eu comecei a criar uma autoridade pra mim, sabe? Então quando começaram, pessoas vinham, mas você cobra R$ 150, e a pessoa cobra tanto. Eu falei, olha, se a pessoa cobra tanto, eu não sei como é o trabalho dessa pessoa, eu não sei o que ela passou pra poder chegar ali. Eu sei que o meu trabalho é esse, eu passei por muita coisa pra chegar aqui, eu trabalho com material de qualidade, nisso eu já tinha descoberto, já tinha trocado os produtos, gente. Nossa, muita coisa aconteceu. E eu falei, não vou baixar meu preço mais. Então, eu vim construindo isso, sabe? Então, gente, foi uma fase muito complicada. Grazi, como que você chegou? Aí, gente, com isso eu fui aumentando cada vez mais as clientes, parceria, uma cliente indicar outra. Comecei a colocar até promoção na época, tipo, olha, se você indicar tantos clientes, você vai ganhar uma manutenção. E assim eu fui fazendo, sabe? Até conseguir realmente conquistar a quantidade de clientes que eu queria, e isso foi melhorando cada vez mais. Gente, mas enfim, e aí eu vim conquistando cada vez mais clientes, fiquei conhecida aqui na minha região,
sabe? Mas é onde que eu falo pra vocês, foi fácil? Não foi fácil. Eu comecei a fazer a unha para poder fazer em mim e isso acabou realmente virando uma profissão porque eu primeiro gostei disso, eu primeiro me encantei pelo procedimento, né? E depois eu queria a parte financeira. Então é o que eu sempre falo, falei, gente, não adianta vocês pensar somente na parte financeira. Por quê? Quando você pensa somente na parte financeira, o que começa a acontecer? Você começa a focar muito no dinheiro e você acaba esquecendo das outras coisas, né? Como, por exemplo, não, eu quero atender rápido para me poder ganhar dinheiro porque eu tenho a próxima cliente. Eu quero atender 50 clientes porque eu quero ganhar muito. Então você começa a perder a qualidade, né? Você começa a focar muito no dinheiro e perder a qualidade. Não, tem que ser ao contrário. Primeiramente, você tem que se apaixonar por isso. E o dinheiro vai ser uma consequência. É assim, gente, é de coração. É uma consequência, tá? Então, foque na qualidade do trabalho, foque no amor pela profissão. Eu amo fazer isso, eu gosto de fazer isso. E isso vai cada vez mais trazendo cliente, vai cada vez mais trazendo a parte financeira mesmo, né? E se apaixone cada vez mais pela profissão. Quando você se apaixona pela profissão, tudo é legal. Você passa por dificuldade? Lógico que passa, todo início é difícil, mas você consegue se superar porque você ama aquilo. Quando você se apaixona pela profissão, você quer melhorar cada vez mais, você quer oferecer o melhor para sua cliente. Então isso é ótimo porque o dinheiro começa a ser uma consequência, o dinheiro ele vai vir, né? Uma hora ou outra ele vai vir. Mas tenha um pouquinho de paciência, as pessoas querem entrar nessa profissão e querem de cara já ter um sucesso. Então, gente, é muito complicado. É muito complicado, é uma escadinha de cada vez. As alunas que entram no curso, eu falo, gente, tem um pouco de paciência, calma, né? É uma coisa de cada vez, é um passinho de cada vez. Começa assim, assado. Procure trabalhar com produto de qualidade, gente, o produto faz toda a diferença. Eu não tô falando pra vocês, eu costumo falar isso, né? Gente, eu não vendo produto, gente, eu falo pra vocês, porque eu passei por isso, eu sei o quanto é difícil, então, trabalhe com material de qualidade. Amem a profissão de vocês para que vocês busquem cada vez mais melhorar, para que vocês busquem cada vez mais buscar conhecimento, para que vocês busquem cada vez mais oferecer o melhor para cliente de vocês. Então, e o sucesso vai ser uma consequência, assim, isso eu falo para vocês com toda certeza, tá? Então, uma dica que eu dou para vocês também que estão entrando para essa área, que estão iniciando, cuidado com os cursos que vocês fazem, porque hoje o curso virou uma... É igual a saúde, né? Eu costumo falar que a saúde virou um comércio, né? Literalmente, você chega quase morrendo no hospital e o hospital fala, você tem plano de saúde? Você tem plano aqui, né? Não tenho um plano aqui, olha, então a gente não vai poder te atender e você morre ali, né? Ou então, enfim, são tantas coisas que a gente vê no hospital que é, né, complicado. Então, a saúde virou um comércio e o curso também virou um comércio, né? Assim, vamos falar que mais comércio do que amor pelaquilo. É exatamente isso que eu tô falando pra vocês. Cuidado no pensamento, cuidado com o que vocês almejam. Primeiro o amor pela profissão, depois vem a parte financeira. E a mesma coisa no curso, né? O curso ele virou um comércio. Por quê? As pessoas, elas não começam a ministrar o curso, pelo menos a grande maioria que eu vejo, né, gente? Não começam a ministrar o curso porque, assim, quero passar algo, eu quero ajudar, eu quero fazer com que essa pessoa percorra menos tempo do que eu percorri. Por exemplo, eu levei 12 anos para poder conseguir chegar até hoje, o jeito que eu tô hoje. Então, eu quero que as minhas alunas levem, né, 12 anos para chegar onde eu cheguei. Lógico que não, eu quero que as minhas alunas cheguem com 1 ano, com 2 anos, elas cheguem aonde eu tô hoje. Então, essa é a parte do instrutor, né? E eu vejo muita gente ministrando o curso simplesmente por ser uma renda extra. Tipo, às vezes tem pessoas que ministram o curso, eu vou olhar o trabalho e falo, gente, o que essa pessoa vai conseguir passar pro aluno dela? E é bem isso, as pessoas, elas entram no curso, elas fazem o curso e no outro dia elas estão ministrando o curso. Eu falo, gente, mas a pessoa acabou de fazer o curso, ela não tem nenhuma experiência ainda, ela, né, ainda tá engatinhando, como é que ela vai passar isso pro aluno? E é bem isso. Então, assim, a dica que eu dou pra vocês, eu sei que não é fácil você tirar o dinheiro de uma coisa pra poder investir. Eu sei, né? Eu sei que nós também, como instrutores, gente, a gente passa por algumas situações também complicadas, porque a gente dá o melhor também, claro, né? Tem instrutores e instrutores, mas
Pelo menos eu tento dar o melhor e nem sempre você consegue agradar todo mundo. Tem alunos que eles querem que as coisas caem do céu, por exemplo. Vamos supor, eu chego na sala de aula, vou falar no curso presencial, né? Cara, a aluna, ela pagou por aquilo ali e às vezes eu tenho que ficar brigando com ela. Não, vamos fazer mais. Não, vamos fazer mais. Vamos treinar mais. Não, tira o ponto de extensão, vamos fazer novamente. Ai, Grazi, eu não quero tirar, não. Vamos tirar sim pra poder fazer até acertar. Ah, no celular, tá no celular. Gente, vou tomar o celular de vocês. Gente, eu vou recolher o celular. Então, assim, eu acho que ali as pessoas são bem grandinhas, né? Pra mim ter que ficar brigando ali por causa disso. Então, eu acho que a gente passa por algumas situações também, e às vezes a aluna ela não consegue o resultado e acaba culpando, às vezes, muitas das vezes, o instrutor também, e às vezes o instrutor, ele deu o melhor dele, mas faltou a parte da aluna também. Por exemplo, vou falar no curso online, né? O meu curso online, ele é bem detalhado, ele é bem completo, isso não aprende quem não quer. Mas para a aluna aprender, ela tem que fazer o quê, gente? Ela tem que abrir os módulos. Ela tem que ler, ela tem que estudar, ela tem que ouvir, ela tem que rever, ela tem que abrir não só os módulos práticos, ela tem que ir no módulo teórico também. E às vezes ela me faz uma pergunta que já tá ali dentro do módulo, aí eu falo, essa aluna não estudou o módulo. Então eu já sei quais são os tipos de alunas que eu tenho, eu já sei quem é quem, eu já sei quem que vai conseguir alcançar o objetivo que quer e quem não vai, sabe? E é o que eu falei pra vocês, eu cheguei a falar isso no Instagram, né? Se eu pudesse, de coração, assim, juro pra vocês, se eu pudesse, eu passava um detector, assim, e o detector já me falaria assim, olha, essa aluna não é legal. Gente, brincadeiras à parte, mas é bem isso, assim, se eu pudesse, eu passava um detector, assim, do detector falar, olha, essa aluna, ela vai trazer problema porque ela não é uma aluna dedicada, ela não vai se dedicar, ela não vai... Eu ia simplesmente falar assim, olha, eu não vou vender o curso pra você. E por quê? Nossa, Grazi, mas aí você estaria perdendo dinheiro. Estaria, mas é o que eu falo pra vocês, que o dinheiro é uma consequência. Eu não quero pessoas que estejam ali dentro do curso e que não vão ter resultado. Eu quero pessoas que entram dentro do curso e que elas almejam resultado, assim, mais do que tudo. Por quê? Porque elas vão estudar, elas vão buscar, elas vão ter resultado. Se elas tiverem resultado, eu vou ficar muito feliz porque eu também vou ter resultado. E eu vou estar transformando a vida de uma pessoa, porque ela vai falar assim pra mim, Grazi, eu comecei desse jeito e hoje eu tô desse jeito. Olha quanta evolução eu tive. E essa pessoa, eu vou fazer o quê? Olha, eu quero um depoimento seu, ela vai me dar um depoimento e com o depoimento dela eu vou conseguir transformar outras vidas também. Sabe? Aquela pessoa que é depressiva e que quer fazer algo, né, para poder sair dessa depressão. Eu vou ajudar pessoas que não têm condição financeira nenhuma, que vem do zero, sabe? Que não tem perspectiva nenhuma de vida. Fala assim, eu tô desempregada, eu não tenho o que fazer, eu tenho filho para poder criar, eu vou conseguir trazer essa pessoa e chegar, né? Claro, se ela tiver foco, tiver determinação, eu vou conseguir chegar ela aqui onde eu quero. Ela fala, Grazi, caramba, eu não tinha nada, hoje eu consigo dar o que comer para meus filhos, hoje eu consigo dar um presente pro meu filho que meu filho quer, hoje meu filho estuda numa escola particular, como é o caso da Dilza, né? Que eu falo para vocês sempre do caso dela, que, cara, a Dilza trabalhou com reciclagem, a Dilza cortava cana, e quando você pensa, você fala, gente, como uma pessoa que, né, trabalhou na reciclagem, que cortava cana, que trabalhava na roça, quando você pensa em roça, você fala, caramba, roça as coisas são muito mais difíceis, né, até tudo é mais difícil. E ela conseguiu chegar onde tá hoje. A Dilza hoje recebe 10 mil por mês, né, mais ou menos nessa faixa, e eu falo assim, meu Deus, olha só, gente, que evolução, é isso que eu quero. Eu quero pessoas desse jeito no meu curso, que queiram esse resultado, né? Porque se elas tiverem esse resultado, eu também vou ter esse resultado e eu vou ficar muito feliz. A gente vai conseguir inspirar outras pessoas também que passam pela mesma coisa, tá? Então, gente, essa é um pouco da minha história. Eu espero, né, que você, de alguma forma, essa minha história inspire você a continuar, a você não desistir, a você ver que realmente não é fácil, mas também que não é impossível. Que você se inspire de alguma forma, né? Que a minha história sirva de exemplo para você e que você pense assim, caramba, se ela levou 12 anos, se eu levar 2 anos eu já tô muito no lucro, né? E é isso, gente. Então, é um prazer enorme, né, tá
contar um pouco disso pra vocês. Como eu disse, né, todo domingo eu vou contar um pouco de alguma coisa pra vocês aqui, seja das minhas cachorrinhas, seja do meu filho, seja de como eu concilio tudo isso hoje, enfim, né? Então, fiquem ligadinhas aí, tá? E vai ser bem bacana pra vocês. Às vezes vocês olham aqui do outro lado e vocês imaginam que eu sou uma máquina, gente, mas eu não sou uma máquina, eu sou um ser humano também. Fico triste, fico feliz, fico alegre, fico depressiva, choro, enfim. Nossa, muitas emoções, né? Gente, mas é bem isso. Então, eu espero que essa história, eu espero que a minha história ajude vocês a pensar diferente, a pensar assim, não, eu vou conseguir, eu tô passando por dificuldade, mas eu não vou desistir, eu vou chegar lá. Hoje não foi legal, mas eu tenho certeza que amanhã vai ser muito bom. Hoje eu tive problema com o cliente, mas calma, eu vou descobrir o que tá acontecendo, vou buscar informação. Não parem, gente, não fiquem parados esperando as coisas caírem do céu, porque as coisas não caem do céu. Busquem. Se você vê que você tem uma oportunidade, bom, se eu pegar um empréstimo no banco e eu for conseguir resultado, eu vou fazer, entendeu? Busquem, vejam o que vocês podem fazer. Muita gente fala assim, eu não tenho condição. Gente, assim, antes eu pensava de uma forma. Vou contar até um caso pra vocês, aproveitar que, nossa, Graça fala demais, fala mesmo, gente. Antes, né, as pessoas às vezes me mandavam mensagem, Graça, você não me dá um curso, eu tenho um filho, eu não tenho condição. E eu dava, porque assim, eu sou assim, sabe, gente? Eu sou muito sentimental, às vezes. Eu me coloco no lugar da pessoa, sabe? Eu quero ajudar, sabe? Só que o que acontece? Eu andei ajudando algumas pessoas e essas pessoas, elas não tiveram evolução. E eu vi que faltava foco, faltava determinação, faltava elas quererem, sabe? Porque é muito fácil. Tipo, você me deu o curso, você me deu o produto e, sabe, foi ganhado, não teve esforço pra nada. Então hoje eu faço diferente, hoje eu não faço isso. Você quer? Eu posso tentar te ajudar, igual meu curso online, eu parcelei no boleto, eu vou tentando fazer algumas coisas pra poder ajudar, mas eu não dou mais. Por quê? Porque eu acho que a pessoa ela tem que se esforçar. E quando ela consegue fazer algo com o próprio esforço dela, eu acho que ela dá valor. Ela fala, caramba, não, eu consegui, entendeu? Isso foi esforço meu, eu consegui, eu me esforcei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Porque tem que abrir mão de algumas coisas, gente. Tem que ter o seu suor, senão nada vale, senão você não dá valor às coisas, sabe? Eu falo por experiência própria, tudo que a gente conquista com o nosso suor, que a gente corre atrás, igual eu tô contando pra vocês aqui da minha profissão, e eu tô falando pra vocês que não foi fácil, meu marido teve que pegar empréstimo, a gente ficava ferrado, porque empréstimo, vocês sabem como é que é bola de neve, a gente ficou endividado, e eu consegui chegar onde eu cheguei, por quê? Talvez se eu não tivesse passado por isso, se as coisas tivessem sido fáceis, né? Tipo, alguém tivesse virado, eu vou pagar o curso pra você, não precisa me pagar não, eu vou te dar os produtos. Talvez eu não estaria aqui hoje, né? Talvez eu não teria me esforçado tanto. E eu me esforcei, passei de madrugada, eu treinei, eu tirava a unha, eu colocava a unha, eu buscava, eu pesquisava, eu fazia curso, e sabe? Eu fazia tudo o que eu podia fazer. E se não desse certo, eu simplesmente ia falar assim, cara, não deu certo porque não tinha que dar, porque eu fiz tudo o que eu poderia ter feito. E sabe, e hoje eu falo, caramba, eu consegui, meu esposo me apoiou, eu consegui, mas cara, foi mérito meu, eu conquistei, eu fui atrás, eu pesquisei, eu lutei, sabe, tudo que eu pude fazer eu fiz. Então, é isso, sabe? Eu acho que vocês não podem parar. E não, outra coisa, gente, também que é muito ruim pra gente, né, que tá dentro dessa profissão, é ficar comparando. Não faça comparação. Às vezes você tá comparando você, que tá iniciando, com uma pessoa que já tá anos-luz na sua frente. Então não compare, porque você vai ficar frustrada, você vai falar, caramba, nossa, o trabalho dessa pessoa é maravilhoso, nossa, olha o meu trabalho. Cara, mas sabe lá, essa pessoa, pra ela ter chegado nesse resultado, ela já passou pela mesma coisa que você tá passando, de olhar e falar assim, meu Deus, o que eu tô fazendo? Então, gente, não fique se comparando. Até pouco tempo, às vezes eu até ficava me comparando, assim, com outras pessoas.
e não às vezes no trabalho, mas em mídia, em coisa. E hoje eu falo assim, não, eu não posso ficar me comparando com a pessoa. A pessoa igual o canal no YouTube, gente, meu canal tá com 300 mil inscritos, 300 e poucos mil inscritos. Às vezes eu olho a pessoa que tá com 1 milhão de seguidores, aí eu vou olhar e falo, caramba, a pessoa tá com 1 milhão. Gente, mas a pessoa tem 5 anos que ela começou, eu só tenho 2 aninhos, sabe? A pessoa só faz isso, eu tenho um turbilhão de coisas, que eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo. A pessoa se dedica àquilo ali, né? Então, todo mundo tem uma prioridade, né? Tudo gira em torno de uma prioridade. Se a minha prioridade é isso, então eu vou deixar de fazer isso aqui para eu poder seguir a prioridade que eu tenho, né? É igual a moça que falou lá no Instagram, ela falou, mas você tá falando que é fácil, eu vou usar o exemplo dela assim, não não pra bater, mas assim, pra poder servir como exemplo, né? Ela falou, mas você tá falando que é fácil pagar R$1.500 ou 2.000 em um curso, não sei o quê, eu tenho filho. Pra quem não tem filho, né? Eu tenho filho, eu faço faculdade. Enfim, então assim, para ela é difícil pagar R$1.500, R$2.000 num curso, tudo bem, mas aí a gente vê que como ela faz faculdade, a prioridade dela é o quê? A faculdade. Então ela não tem que focar então aqui, ela tem que focar na faculdade, entende? Então cada pessoa tem uma prioridade. Então, por exemplo, se ela quisesse realmente a unha, né? Ela iria colocar a unha como prioridade. Então, gente, são coisas, sabe? Tem pessoas que fazem unha somente para poder ganhar um dinheiro para poder pagar a faculdade. Então, assim, a prioridade dela é o quê? Não é a unha, a prioridade dela vai ser o quê? A faculdade, né? Então, ela faz a unha para poder ganhar uma renda extra para pagar a faculdade. Vocês estão entendendo? Agora, se o meu foco é unha, aí é outra coisa, né? Então, gente, a gente deve separar isso, né? Tem prioridades. Qual é a minha prioridade hoje? Minha prioridade é o quê? É ter resultado? Então, o que eu preciso fazer para me conseguir esse resultado? Aí eu preciso fazer um curso? Então vai fazer um curso. Não, eu preciso treinar? Às vezes você já fez trocentos cursos e ainda não tem resultado. Por que será? Será que os cursos que você fez que é ruim? Será que é você, de repente, que não colocou em prática tudo que você aprendeu nos cursos? Será que você... Porque assim, não adianta você fazer curso e não colocar em prática. Não adianta você fazer curso e você não treinar. Então, o que a gente precisa sentar e pensar? Por que eu não tenho resultado? Bom, já fiz vários cursos. Os cursos foram bons? Não, me acrescentaram muito. Então, o erro tá comigo. Então, eu preciso sentar, me reorganizar e colocar isso em prática. Não, Grazi, eu nunca fiz um curso, eu não tenho resultado, eu nunca fiz um curso, eu não sei. Então, procura um curso. Vai fazer um curso, vai se especializar. Não pode parar, gente, entendeu? A gente precisa evoluir, tá? Não deixem as dificuldades parar vocês, tá? Coloque essa dificuldade como um degrau mesmo para você subir. Agora que eu vou conseguir mesmo. Agora, outra coisa, gente, muita gente fala, meu marido não me apoia, minha família, não sei o quê, todo mundo olha para mim e fala, você não vai conseguir. Aí que você tem que lutar mesmo para poder conseguir, gente. Gente, vocês não sabem, tipo assim, muita coisa, tipo... humilhação de você trabalhar com unha. Eu andava com um carrinho, gente, muito surrado, assim, muito surrado, assim. Eu tô contando isso pra vocês, acho que eu não conto isso pra ninguém, né? Eu vou contar aqui. A gente andava com um carrinho muito surrado. Isso, gente, na época da empresa mesmo, de 300 funcionários, a gente trabalhava com obra. Então, tipo, vou ter um carrão pra poder carregar um monte de coisa de obra, né? E outra coisa também, a nossa prioridade era outra. Então, assim, as pessoas que olhavam pra gente falavam, nossa, mas eles têm uma empresa, nossa, tá com esse carro. Gente, nosso carro, vocês não têm noção, é um carro muito surrado. Então as pessoas olhavam, mas a gente sabia o que a gente queria, a gente tinha outras prioridades. Se eu tivesse, talvez, pegado o meu dinheiro e investido num carro que a gente, né, queria, para poder mostrar para as pessoas que a gente tinha aquele carro, o que aconteceu? Eu não teria chegado nesses 300 funcionários que a gente teve. A gente conseguiu muita coisa boa com essa empresa, né? Mas, infelizmente, tudo que depende do país, né? Tudo que gira em torno do país, infelizmente, a gente fica na mão realmente do país. Se tiver uma crise, você depender disso para poder conseguir alavancar seu negócio, realmente você vai ter problema. Então, é muito complicado. Então, as pessoas às vezes olham para você, ela te humilha, porque você é isso, que você é aquilo. Nossa, você não deixa isso levar, gente. Pensa o seguinte, olha,
Agora é questão de honra. Vou conseguir, eu vou mostrar pra todo mundo que eu sou capaz. Eu vou mostrar pra todo mundo que eu vou chegar lá, sabe? E lute por aquilo, não fique esperando as coisas caírem do céu, porque as coisas não caem do céu. Então lute por aquilo que você quer. E eu tenho certeza que quando você chegar lá na sua vitória, você vai olhar pra trás e você vai rir de tudo que aconteceu, tá? E você vai querer ajudar outras pessoas também, que você vai falar, caramba, nossa, olha quantas coisas as pessoas passam para poder chegar realmente no resultado que elas querem, né? Não são fáceis, porque às vezes você olha daí onde você tá e você olha para mim e você fala assim, mas a Grazi, gente, mas a Grazi passou por muita coisa para chegar aqui, a Grazi chorou, a Grazi se sentiu humilhada, a Grazi se sentiu... Gente, é isso mesmo, tá? Então, foque no resultado, olhem lá na frente, não fique olhando para trás. Quando você olha para trás, você deixa de andar para frente, tá? Então olhe pra frente, não se importe com as coisas que as pessoas falam, não se importe com as coisas que as pessoas fazem. Mas a pessoa tem um espaço luxuoso, mas eu não tenho um espaço luxuoso, eu vou trabalhar com o que eu tenho aqui, tá entendendo? Agora, o que eu tenho que ter é o quê? Algo que vai fazer eu ter um bom trabalho, o quê? A minha mão de obra, uma especialização, de repente, que vai fazer com que eu tenha um bom trabalho, produto, porque ele vai fazer diferença, entendeu? Agora, outras coisas supérfluas, vai vindo com o tempo, a gente vai melhorando isso com o tempo, tá bom? Então, gente, eu acho que é isso, já falei pra caramba, um beijo pra vocês, comente aqui embaixo pra mim, né, o que vocês acharam, se vocês se identificaram, né, com a minha história, conta aqui pra mim embaixo um pouco da sua história também, eu quero ler, eu quero saber a sua história também, a sua história de vida, né? Eu acho muito legal a gente compartilhar isso, porque às vezes a gente acha que a gente tem problema e quando a gente olha uma história a gente fala, meu Deus, eu achei que eu tinha problema, sabe? E isso acaba servindo de inspiração para outras pessoas também, que às vezes tá passando pela mesma coisa que você e ela fala, caramba, nossa, ela conseguiu, eu também vou conseguir. Então, gente, deixa um comentário aqui embaixo pra mim, fala pra mim o que você achou, o que você tá achando desses vídeos que estão entrando aqui no dia de domingo. Conte pra mim a sua história, que eu quero saber. Me marque no Instagram. Enfim, gente, então é isso. Deixa o like aqui no vídeo pra poder ajudar. Beijo pra vocês e a gente vai se falando aqui.